Olá pessoal, aqui é Carla Zambelli, deputada federal do PSL de São Paulo. Estou aqui para conversar com vocês sobre o absurdo que foi a decisão do STF no dia de hoje em relação a alegações finais de pessoas delatadas, tá? Explicar para vocês, eu não sou advogada, mas vamos buscar aqui uma explicação plausível, a forma mais simples de mostrar para vocês o que foi que aconteceu. Peço que vocês compartilhem esse vídeo, porque mais uma vez o STF demonstra tentar estar acima da lei, acima do bem e do mal, como se fossem inatingíveis, e mais uma vez praticamente usam a justiça para obstruir a justiça, né? O que acontece? Segundo o artigo 403 as alegações do Código de Processo Penal, as alegações finais, antes das alegações finais, acontecem a acusação. Então a acusação fala primeiro. Aí ouve-se os réus. Depois dos réus é que a defesa pode falar. Então, assim, o que eles estão tentando montar nessa história hoje da Lava Jato? Eles deram uma interpretação criativa da lei, tentando retroagir a lei para anular uma condenação lá atrás. Primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro, e esse é o ponto mais importante desse vídeo que eu vou falar com vocês. Quando a gente tem fatos novos, interpretações novas, ela tem que acontecer a partir de processos novos. Se a interpretação que o STF está dando agora é de que se um réu delator delatar um outro réu, né, delatado, e isso acontece lá no começo do processo, tá? Então o Ministério Público ouve as partes, ouve os réus, e aí no final o Ministério Público diz, olha, de acordo com o que eu ouvi ali atrás, o réu delator, esse réu delatado, a gente pede a condenação dele por conta disso, disso e disso. E nesse momento aqui, já se ouviu a defesa e não tem nada novo. As coisas novas ficaram lá para trás. Então a coisa mais importante que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: se forem criar uma regra nova, tem que ser a partir de casos novos. Esses casos que foram decididos lá atrás, pelo Moro, pelo Bretas, ou por qualquer outro juiz, e não é só sobre a Lava Jato, a gente está falando aí de assassinos, estupradores, pedófilos, em que há partes ouvidas, e que essas partes, elas são ouvidas lá no começo do processo, e o Ministério Público utiliza dessas alegações finais para poder pedir a condenação. Também serão soltos assassinos, estupradores, bandidos, assassinos de PCC, inclusive, traficantes de droga. Eu até levantei alguns casos aí, coloquei no Twitter para vocês. Essas pessoas não podem ser soltas. Por quê? Porque o juiz lá atrás, ele não tinha noção dessa regra nova que acabaram de criar. A lei não retroage. A gente não pode simplesmente agora fazer uma interpretação nova, e isso tem que ficar bem claro para vocês cobrarem isso do STF. A gente precisa cobrar isso do Supremo Tribunal Federal e também do STJ, eventualmente. Se houver uma prova de que num fato concreto e não alegado, não suposto, houve de fato um prejuízo, aí então aquele réu, com base naquele prejuízo, e aí tem que ser um fato concreto, demonstrar que houve um prejuízo concreto, aí sim, naquele caso específico, a lei, ele pode eventualmente pedir para se defender de novo e buscar uma defesa diferente. Mas não é o caso da Lava Jato. Na Lava Jato, os réus delatores falaram sobre o processo no começo do processo. E lá no Ministério Público, no final, não tem nenhum fato novo. Você imagina só, se cada vez que o Ministério Público pegar os fatos e então declarar a sua acusação no final do processo, se cada vez que acontecer isso, você abrir novos tempos de defesa, não existe isso. Isso, mais uma vez, é uma advocacia garantista para poder tirar a gente da cadeia. Mais uma vez, o STF querendo passar por cima, não só da Lava Jato, mas em vários outros processos em que envolvem crimes violentos. Pessoal, divulguem esse vídeo, porque é muito importante que as pessoas saibam que é impossível qualquer juiz cumprir
uma regra que não existia na época. E se ele criasse essa regra, aí sim eles poderiam, agora, no final do processo, alegar que inventaram uma nova regra, fizeram, né, legislaram lá na primeira ou na segunda instância e que por isso a sentença seria anulada. Mas não nesse caso. Então a gente precisa bater bastante nessa tecla e lembrar aqui quem são os ministros, né, os 7 ministros até agora que votaram para a criação dessa regra e mais uma vez o STF legislando a favor de bandidos. Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Carmen Lúcia, o Gilmar Mendes, que não podia ser diferente, o Lewandowski, que não podia ser diferente, Celso de Mello, até tu, hein, Celso de Mello, e o Toffoli, que, né, já foi advogado do PT, deveria inclusive se dar por suspeito, porque já advogou para o PT em centenas de casos e deveria se dar por suspeito, assim como o Lewandowski também, né? Que não advogou para o PT, mas tem aí caso antigo com o PT. Pessoal, a gente está muito preocupado. Sinceramente, a gente faz um vídeo desse com uma certa desesperança, porque acima do STF não há quem possa fazer nada, né? E eles se acham acima do bem e do mal, acima da lei, né? São deuses ali do Olímpio julgando a seu bel prazer como eles querem, e difícil a gente não pensar que existem segundos interesses e segundas intenções. O que a gente se pergunta nessas horas afinal de contas, o que será que esses homens de toga devem e temem, né, para poder fazer esse tipo de decisão. Então, bem complicado está acontecendo. Como deputada, deixo aqui meu repúdio e, infelizmente, mais do que o meu repúdio e a divulgação dos fatos eu não posso fazer, mas quem puder mandar algumas sugestões pra gente, mas infelizmente é isso, e batam na tecla de que o advogado, né, essa advocacia criativa que eles estão fazendo, porque é uma interpretação criativa, praticamente uma advocacia criativa, né, para tentar retroagir a lei e tentar anular sentenças que são perfeitamente aplicáveis ao direito à época. E o STF, mais uma vez, legislando e passando por cima do Congresso. Pessoal, um grande abraço, compartilhem e vamos continuar na luta. Não desistam, persistam.